Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Seja bem-vindo ao canal Eu na EBD. Meu nome é Cícero Pereira, sou pastor do Ministério Aliança Renovada e estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Bom, meu amado, já quero dar aí meus agradecimentos aos inscritos do meu canal. Deus abençoe a vida de vocês. Quero mandar um abraço para cada um de vocês aí. Que Deus possa nos ajudar e que cada dia nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Que esse canal seja uma bênção para você. E se você que está me ouvindo ainda não é inscrito no meu canal, peço que se inscreva no meu canal e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Espero que este canal possa ajudar você, que é a primeira vez que está me ouvindo, possa ajudar, possa tirar suas dúvidas. Deixe seu comentário, faça a sua pergunta, que irei aí responder a todos dentro do possível. Meus agradecimentos aí aos irmãos, os pastores aí e os professores da Escola Bíblica Dominical. Vou só dar uma recomendação para você que é professor da Escola Bíblica Dominical, para que você possa estar fazendo uso desses slides em diversas escolas bíblicas dominical aí pelo Brasil. Muitos professores já estão fazendo uso desses trabalhos. Esse slide ele é feito em PowerPoint e tem ajudado muito no crescimento aí da escola bíblica, porque é uma aula dinâmica, é uma aula com ilustrações. Então, você que é professor da escola bíblica, recomendo a você baixar esse slide, analisar, fazer um teste e leve para a sua igreja algo diferente. É muito simples de você utilizá-lo. Se você não tem um data show na sua igreja, basta você levar a sua televisão de LED e com um cabo de HDMI, você conecta o seu notebook na televisão e você pode dar uma aula dinâmica, uma aula que vai fazer a diferença. Convido você, professor. Meu muito obrigado, meu irmão Railson Dixon, que é o responsável aí pela manutenção do meu canal e também do meu blog. Entre no meu canal, se você ainda não conhece, e visite lá o meu blog, que tem muitos materiais. Se inscreva, se você não é inscrito, para que você possa receber aí as notificações em primeira mão. Muito obrigado a cada um de vocês. Um abraço aqui particularmente para meu irmão Inailson, lá da Bahia, Paulo Afonso, Deus abençoe, e para minha mãe Augusta, lá de Paulo Afonso. Deus abençoe. Bom, vamos para a aula, para que esse vídeo não fique muito extenso. Nós vamos estudar hoje a lição de número 7, que tem por tema benignidade, um escudo protetor contra as porfias. Nós já estamos na 7ª lição do primeiro trimestre de 2017, eu só falo 2014. De 2017, as obras da carne e o fruto do Espírito. Como o crente pode vencer as verdadeiras batalhas espirituais travadas diariamente. Então hoje, na lição 7, nós vamos ver aí a benignidade, que é o escudo contra as porfias, contra as dissensões, tá certo? Texto áureo diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Verdade prática diz assim: a benignidade na vida do crente torna-o uma testemunha do amor de Deus. Leitura bíblica em classe se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 ao 17. Não vou ler para que esse vídeo não fique muito extenso. Como de costume, eu não leio aí a verdade, a leitura bíblica em classe, para que nós não venhamos aí perder muito tempo nesse vídeo. Bom, na introdução diz assim: na lição de hoje estudaremos mais um aspecto do fruto do Espírito, a benignidade, e mais um aspecto da obra da carne, a porfia. O crente cheio do Espírito Santo, ele tem um coração benigno. Então, o crente, quando ele é cheio da graça, quando ele é cheio do Espírito, cheio de Deus, digamos assim, ele é uma pessoa benigna. Seu coração só sai coisa boa, seu coração é puro. E ele procura relacionamento saudável. O crente que é transformado pela palavra de Deus, que ele tem o Espírito Santo, ele só procura ter
relacionamento saudável. Ele não é um crente que procura dissensões, divisões, né? Ele tem um coração benigno. Vejamos também, nós iremos ver também o conselho de Paulo a Tito. Veja o que ele diz: fuja das discussões polêmicas e debate acerca da lei, pois não acrescentem nada à fé dos irmãos. Tito 3,9. Mas não entres em questões loucas, genealógicas e contendas, e nos debate acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Então nós vamos ver aí que o apóstolo aí, ele nos orienta também para os nossos dias, claro, a não nos submetermos ou se envolver com questões que não levam a nada. Esse negócio de irmão ficar debatendo Bíblia com o outro porque quer demonstrar que tem mais conhecimento, meu amigo, isso aí é quem tem ainda a obra da velha natureza, a obra da carne ainda está prevalecendo. Nós não fomos chamados para debater biblicamente um com o outro para demonstrar conhecimento, e sim nós fomos chamados para ser transformados pelo poder de Deus. Tópico 1. A benignidade fundamenta-se no amor. O que é benignidade? Você conhece o significado da palavra benignidade? Você sabe o que significa, meu irmão? Bom, benignidade significa, primeiro, boa índole, né? Então é índole boa, a pessoa ela tem boa índole. Também a pessoa tem bom caráter. Então benignidade é índole boa, bom caráter, benevolência, humanidade e bondade. Então, a pessoa que ela é benigna, que permitiu que esse fruto do Espírito, esse aspecto do Espírito está trabalhando, desenvolvendo na vida dela, ela é uma pessoa de boa índole, é uma pessoa de bom caráter, você pode confiar, você pode dar um voto de crédito, é uma pessoa que é benevolente, é uma pessoa que é humana, né? Isso é importante. A pessoa que é transformada pelo Espírito Santo tem que ser uma pessoa humana, uma pessoa bondosa, tá entendendo? No crente, essas características são resultado do quê? Será que essas características que nós falamos, benignidade, bondade, a pessoa ter o coração bom, isso é resultado do quê? De uma boa formação acadêmica? Ou é resultado de uma família funcional, de uma família, né, dentro dos padrões da sociedade? Será que é isso? Bom, literalmente, pessoal, não. Essa característica na vida do crente não são resultado de uma formação acadêmica, não é porque a pessoa estudou, se formou numa boa faculdade, e nem porque ela tem uma família dentro da sociedade honesta ou uma família de bem. Não, não é isso. Isso é resultado do fruto do Espírito. Nós não conseguimos ser bondosos pelos nossos próprios esforços. Jamais. Isso vem de Deus. Isso é um atributo do Pai. Se você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, se você é bondosa, é uma pessoa que gosta de ajudar os outros, que se compadece com a situação difícil dos outros, é porque esse atributo, essa bondade, essa coisa gostosa que está dentro de você, ela vem de Deus, ela vem de Cristo, nosso Salvador. Não é atributo nosso. Deus é amor. Logo, a benignidade é uma das características do crente. Então, a benignidade é uma das características do crente, porque Deus é amor. Veja só, 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, isso é um atributo que vem de Deus. Quem ama verdadeiramente, é porque o Espírito Santo está trabalhando na vida dele. Se você ama, é porque você tem o fruto do Espírito. Se você ama, é porque Deus é amor. Se eu tenho amor dentro de mim, é porque Deus me amou primeiro. Então, esse amor é o Espírito que faz com que eu consiga demonstrar para com o meu próximo. Subtópico 2 diz assim: Jesus, exemplo de benignidade. Exemplo de benignidade. Claro, o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele deu grande exemplo de benignidade. Ele amou também os ricos, ele amou os pobres e sempre ajudou os que foram até ele, né? Ele não demonstrou indiferença. Quem se achegou até a Cristo com coração sincero, ele recebeu. Rico, nós vemos ali Zaqueu, que era rico, os pobres, os cegos, coxos, os humildes, enfim.
todos que se achegaram até ele, ele mostrou ser bondoso para com todos. E assim devemos ser também. Exemplo, a mulher cananeia que foi até ele dizendo: minha filha está miseravelmente endemoniada. E o que é que ele disse? Ele disse, a princípio Jesus parece não ter se importado com a situação daquela mulher. Mas na verdade não era que ele não estava se importando com o sofrimento e com o problema dela. Não porque ela era era ovelha de um outro aprisco. Ela não era judia, não era nada disso. É porque ele estava testando a fé dela. É tanto que ele disse em Mateus 15:18, ó mulher, grande é a tua fé. Você conhece a história, ela diz, mestre, minha filha está horrivelmente endemoniada, e aí os discípulos até tentaram impedir ela se aproximar, e Jesus disse, olha mulher, eu não vim para vocês, ou seja, não é lícito dar alimento, dar pão aos cachorrinhos. Ela disse, mas até os cachorrinhos comem dos alimentos, da sobra dos alimentos que caem da mesa do seu dono. Aí ele disse, grande é a tua fé, mulher, pode ir que a tua filha está curada. Jesus, em sua bondade, não se prendeu a debates religiosos ou políticos, pois sabia que a sua missão era salvar e resgatar os que estavam perdidos. Então, Jesus não queria saber em ficar debatendo assuntos religiosos, assuntos políticos, se envolver nesses debates que muitos irmãos dentro da igreja se reúnem para debater coisas que não tem resultado positivo nenhum na vida espiritual das pessoas. Lucas 19:10 diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então Jesus sabia da sua missão. Assim, meu irmão, como você tem que saber da sua missão. Sua missão não é para discutir assuntos políticos, polêmicos e não sei o que tal. A sua missão é pregar Jesus como sendo o nosso conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, aquele que é, que era e que há de vir, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então essa é a nossa missão, falar de Jesus Cristo, que veio para nos salvar. Subtópico 3, a benignidade na prática. É fácil ser bondoso e gentil com os que nos tratam bem. Bom, até aí tudo bem. Ser bondoso, ser gentil com quem nos trata bem, qualquer um faz, inclusive eu. Agora, difícil mesmo é quando é o inverso. Precisamos ser benignos com aqueles que erram, né? E não estou falando errar com os outros não, porque até aí tudo bem, até aí também está tudo bem. Né? Mas quando erra comigo, você está entendendo? Quando tropeçam, né? Quando nos trata mal, então nós temos que ser bondoso também para com esse. Aí o negócio fica difícil, porque enquanto é lá fora, tudo bem, mas quando acontece comigo, dentro dos meus, aí eu tenho que mostrar que verdadeiramente o Espírito Santo habita na minha vida, porque eu também tenho que ser bondoso com aqueles que erram, tropeçam e nos trata mal. Precisamos ser cheios do Espírito. Por quê? Porque é Ele que nos leva a ser bondoso. É o Espírito Santo que nos faz ser bondoso, que te faz ser bondoso. Não é pelos méritos seu e nem meu, né? Não é mérito humano, é mérito divino. Se a pessoa é bondosa, é porque o Espírito habita dentro dela e faz com que ela seja bondosa. Em quaisquer circunstâncias. Então nós precisamos ser cheios do Espírito, porque nós precisamos ser bondosos. Em quaisquer circunstâncias. Eu disse em quaisquer, não é em algumas, é em quaisquer. Então, isso é obra do Espírito. Veja o que diz Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. Só assim nós podemos fazer as boas obras. E quando nós demonstramos essas boas obras, ou seja, essa bondade, o nome de Deus é glorificado. Jesus foi gentil para com os publicanos e os pecadores. Ele fez questão de pousar na casa do Zaqueu publicano, que era cobrador de impostos. Então Jesus, ele foi gentil com todos. Ele jantava, né, na casa de pecadores, na casa de cobrador de impostos. Zaqueu era um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos era mal visto, porque eles cobravam impostos injustamente, cobravam mais do que devia. Então, para a população, eles eram malfeitores, eram ladrões. Então, não era bem visto. Mas Jesus almoçava, jantava na casa dessas pessoas, por isso ele foi muito criticado, porque Jesus amou todos igualmente. Lucas 19, 1, tá 120 aqui, pessoal, que eu esqueci de apagar aqui, 1 e 2, tá? 1 ao 12.
É que eu esqueci de tirar o 0 e ficou 120. Mas é 19 que conta ali a história de Zaqueu, do 1 ao 12. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. Então, Zaqueu era rico, chefe dos publicanos, por isso que ele era, né, mal visto na sociedade, mas ele desejou no coração conhecer de perto Jesus. Você tem conhecido Jesus de perto? Você tem verdadeiramente se lançado diante de Cristo? Então, meu irmão, não importa a sua condição social, seja você rico ou pobre, Deus te ama incondicionalmente. Faça o mesmo com teu semelhante, porque isso agrada a Deus. Na cruz, Jesus demonstrou benignidade ao atender o pedido de um salteador. Olha só, antes dele morrer na cruz, sofrendo, Lucas 23, 42. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso foi o ladrão, né? Que disse para ele, o ladrão da direita disse para ele, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. O que é que Jesus respondeu para ele? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vou abrir um parênteses aqui, porque tem pessoas que não entendem muito isso aqui. Quando Jesus diz que hoje estarás comigo no paraíso, não quer dizer que Jesus naquele mesmo dia que ele morreu, ele foi para o céu, não. Ele desceu para o mundo dos mortos, né? Aonde estava o seio de Abraão. Então lá era considerado o paraíso. O seio de Abraão ficava para baixo. Por isso que Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus morreu, aquele ladrão morreu e eles desceram ao paraíso, onde Jesus foi lá e anunciou, né, que ele era o Messias. E obviamente quando ele, depois da ressurreição, depois dos 40 dias que ele ficou na terra, ele subiu aos céus. Aí ele levou, né, esse paraíso que era embaixo no seio da terra, levou para o terceiro céu. Era só esse parênteses aí. Qualquer dúvida, me procura, a gente conversa melhor. Deixa aí seu comentário. Tópico 2. A porfia fundamenta-se na inveja e no orgulho. A porfia fundamenta-se na inveja e no orgulho. Inimizade e porfia. Significado de inimizade. O que é que significa inimizade? Primeiro, ódio. A pessoa tem ódio. Raiva é uma coisa, ódio é mais do que raiva. A raiva, a gente, naqueles 2, 3 minutinhos ali, dependendo da situação, você fica, né, se o sistema nervoso fica agitado, né, você pode ter raiva. Agora o ódio, ele começa a criar mais, né, sentimento terrível, perverso. Então, inimizade é ódio, indisposição e malquerência. Malquerência. O que é isso? Malquerência tem a ver com má vontade, tem a ver também com inimizade, tem a ver também com raiva. Ou seja, juntando tudo isso aqui, significa obra da carne. Significado de porfia. Porfia já tem outro significado, contendas de palavras. E essas contendas de palavras podem ser palavras que não, como o apóstolo Paulo disse, não chega a lugar nenhum, né? Você fica trocando conhecimentos vãos que não servem para nada, não edifica a fé de ninguém. Contendas de palavras. Também porfia é discursão. Também é polêmica. Tá vendo? Tudo a mesma coisa, contendas de palavras, assuntos polêmicos. Porque isso, porque aquilo, porque aqui diz isso, ali diz aquilo outro, você está entendendo? Essas polêmicas que não levam a lugar nenhum. Disputa, um querendo ser melhor do que o outro querendo derrubar o outro. Isso aí é obra de quem ainda não foi transformado pelo Espírito Santo. Embora tenha significado distinto, elas são obras da carne e da velha natureza. Tudo isso aí, porfias, contenda, né? Inimizade, tudo isso aí são obra da velha natureza. Quem é transformado pelo Espírito Santo procura resolver as questões com amor, com sabedoria e com inteligência, da melhor forma possível. Gálatas 5, 20 ao 21 diz assim: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha aqui, interessante. Ou um ponto para nós observarmos como cristão e ficar muito ligadinho nisso aí. Quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso devemos fugir de tais ações. A receita é: fuja de tal ação, de tais ações, de tais pessoas que provocam, né, essas contendas, que faz panelinha. Meu amigo, fuja. Né? Se você não pode resolver o problema, se você não pode
por força, né, maior, não sei, de repente você não tem um conhecimento ainda que consiga debater isso, se afastem com todo o seu amor, fique longe, cumprimente, né, saúde, ore. A melhor coisa a fazer quando não sabe resolver um problema é orar, apresentar a Deus, tá? Porque Ele sabe, porque quem age assim, quem faz assim, quem é ainda idólatra, quem pratica porfias, vive nas porfias da vida, nas inimizades das vidas, na contenda, causando tudo isso, é porque ainda tem a obra da carne, essa natureza ainda está dentro dele. Ele ainda tem esse desejo carnal, precisa ser transformado, e a nossa obrigação é orar por essas pessoas. Subtópico 2, Evódia e Sintique. Quem era Evódia e Sintique? Elas eram irmãs da igreja de Filipos, porém se deixaram se levar pela velha natureza e estava envolvida em alguma porfia. Então, uns dizem que era questões pessoais, outros dizem que era questões eclesiásticas, né, concernente à igreja, mas enfim, se era eclesiástica, se era pessoal, não interessa. O que interessa é que elas causaram dissensões, né? Estavam ali sendo usadas pela velha natureza, e Paulo as repreenderam severamente. Paulo exorta ambas para que acabe de uma vez por todas com as diferenças. Olha o que ele diz em Filipenses 4:2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sinta o mesmo no Senhor. Minha irmã, acaba com esse negócio de contenda. Sinta o mesmo no Senhor, que é o mesmo amor, o mesmo parecer, o mesmo sentimento. Você está entendendo? Sentimento de paz um para com os outros. Em meio às porfias, não existem vencedores. Todos acabam perdendo e dando lugar ao diabo. Em meio a essas discussões, em meio a essas desavenças, esses debates que não chegam a lugar nenhum, só quem ganha com isso é o diabo, meu irmão. Não é o crente que ganha com isso, não é o reino de Deus que ganha com isso, não é a igreja local que ganha com isso. Quem ganha com isso é o diabo. A função dele é isso. A função dele é essa, é dividir o reino, é colocar um irmão contra o outro irmão. Efésios 4:27 diz assim, não deis lugar ao diabo. Então às vezes nós damos lugar ao diabo por questões simples, questões que não levam a lugar nenhum, porque o irmão trouxe uma palavra que eu não concordei, eu começo, criticar, ou porque isso, ou porque daquilo. Uma coisa é eu não concordar e chamar a pessoa e conversar com ela, outra coisa é eu fazer divisões, né? Eu colocar em questão e ficar debatendo e ficar influenciando outras pessoas a ser contra aquilo que eu também, né, às vezes não entendi. Não é que está errado, às vezes a pessoa não entendeu. Uma coisa é quando alguém chega e prega uma heresia. Aí, né, aqueles que são verdadeiramente de Deus, que têm conhecimento, tem que ir e, logicamente, tem que acabar com esse negócio de heresia dentro da igreja. Agora, causar contenda, não, meu irmão, aí tenha paciência. Subtópico 3, Miriam e Arão. Moisés, o escolhido. Bom, vamos lá. Moisés ele foi escolhido para levar o povo hebreu, né, a entrar e conquistarem, né, Canaã. Então essa era a missão de Moisés. Tirou o povo do Egito e levou para o deserto, e do deserto aí ele ia levar a Canaã prometida, que era a terra que Deus tinha para eles. Só que Moisés ele tinha algumas características. Dentro delas Moisés era um homem manso, e também Moisés era um homem humilde. Então você, meu irmão, agora eu vou falar com você que é professor da escola bíblica, você que é líder, né, de algum departamento da sua igreja, né? Você tem que ser uma pessoa de exemplo. Você tem que ser uma pessoa manso de palavras, tem que ser uma pessoa humilde, né, no falar, no comportar, no tratado com as pessoas, né? Tudo isso Moisés ele tinha, ele era manso e humilde. Olha só o que diz aqui Números 12:3. E era Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, né? Então, uma das características aí de Moisés, pelo menos duas características de Moisés, é que ele era manso e humilde, e sabia ouvir e obedecer à voz de Deus. Miriam e Arão. Quem era Miriam e Arão? Eles eram irmãos, também irmãos de Moisés. Porém, eles se indignaram com Moisés, porque Moisés casou-se com uma mulher cuxita, né? Ele se casou-se com uma mulher cuxita. Olha só, Números 12:1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, com quem casaram, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita.
Não é que Arão e Miriam, na verdade foi mais Miriam que ficou com esse ciúme, e ao ponto deles, né, conversarem ali e dizer que quem é Moisés? Será que Deus só fala com ele? Será que Deus também não fala conosco? E você conhece a história, Miriam foi severamente punida. Eles estavam preocupados, eles não estavam preocupados com Moisés. Não. Na verdade, o que entrou no coração de Miriam, principalmente mais de Miriam, até porque foi ela que foi punida também, né? Arão teve a sua parcela de culpa, mas Miriam me parece que se agravou mais a inveja, né? Então eles ficaram com inveja de Moisés, né? Supostamente eles queriam tomar, né, o lugar de Moisés, né? Eles queriam ser líder, né, em lugar de Moisés. As consequências da inveja e da porfia foram terríveis para Miriam e para o povo. Então, por causa do pecado de Miriam, o povo teve que sofrer também, porque Miriam, Deus a puniu com lepra, e ela teve que ficar fora do arraial durante um certo dia, 7 dias, e o povo já iam caminhar, marchar, só que por causa disso aí todo o povo teve que esperar. Então não era só porque ele estava preocupado que Moisés casou com uma mulher coxita, uma mulher de outra linhagem que não era hebreia. Não era isso. Eles não estavam preocupados com isso, mas era inveja. Eles queriam tomar o lugar, né, de Moisés. Possivelmente eles queriam ser líder no lugar de Moisés. Então por isso que ela pagou e o povo também sofreu. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Então veja só, todo mundo pagou. Meu irmão, fica uma dica aí. O seu erro, sua família paga por ele, sua esposa, seus filhos, se você é casado. Se você for solteiro, jovem, seu pai e sua mãe vai pagar pelo seu erro. Então, não faça isso, né? Procura a direção de Deus antes que faça uma besteira na vida. Está entendendo? Tenha cuidado com as porfias, pois ela trará prejuízo a você e ao povo de Deus, né? Então, meu irmão, quando a gente apronta, não só... Se eu apronto, se eu erro, não é só eu que pago. Pago eu, pago minha família, paga a igreja, né? Porque as pessoas não culpam aquele irmãozinho, aquele líder que pecou. Culpa a igreja, aquela igreja não presta, porque aquela igreja todo mundo é errado, né? Então, na verdade, nós temos que tomar cuidado. Tópico 3. Revestimos-nos de benignidade. Subtópico 1. Retirando as vestes velhas. Paulo exorta os crentes de Colossos a se despir. Despir do quê? Da velha natureza. Ou seja, da inveja, que isso é obra da velha natureza, né? Da malícia, que também é obra da velha natureza, da maledicência, que também é obra da velha natureza, e das palavras torpes, que tudo isso é do caráter da velha natureza, da natureza adâmica. Então nós temos que nos despir, tirar, né, essa roupa velha, essa máscara velha, esse sentimento adâmico e de uma certa forma diabólico, porque na natureza, humanamente falando, na natureza velha, dá lugar ao diabo, e aí o diabo começa a usar a minha vida e eu começo aí a danificar a obra de Deus. Então nós temos que nos despir da velha natureza. O cristão, ele aceitou Jesus como seu único e salvador suficiente, como seu único e suficiente salvador. Ele tem agora que dar bons exemplos, tem que ser referência, né? Tem que ser visto como uma pessoa diferente. Está entendendo? Colossenses 3:8. Mas agora, despojai-vos. O soldado, ele vem da guerra, o que ele faz quando ele chega em casa? Despoja da roupa, né? Daquela roupa, de tudo aqueles aparatos, né? Ele tem que se despojar. Despojar-vos também de tudo, tá? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, até o nosso falar. Eu vou falar algo aqui, talvez você que está me ouvindo agora, talvez você não goste muito, mas eu preciso falar. Quando a pessoa se converte a Cristo, é claro que isso não é de um dia para a noite, isso é com o passar do tempo. Mas se ela falava na gira, tem que deixar, meu irmão, seu linguajar é outro. Como é que você está na igreja falando gíria, sabe? Todo tipo de palavras que veio lá do mundo, lá fora. Tudo bem, você aprendeu isso lá fora, conviveu com isso muitos anos. Você agora é jovem, ou seja quem for você veio do crack, você veio não sei da onde. Agora você tem que, até o seu linguajar, suas palavras têm que ser diferentes, porque você agora
uma nova criatura, cidadão dos céus. A sua pátria agora não é essa, a sua pátria é lá de cima, e você agora, até as suas palavras têm que ser diferente. Você tem que ser referência, as pessoas têm que sentir prazer em ouvir as palavras saindo da sua boca. Nossa, como aquele irmão fala bonito, como aquela irmã fala bonito. Eu não estou falando de conhecimento não, tá? Não estou falando de teólogos, até porque eu faço teologia, faço médio em teologia, vai aí até um gancho aí. Eu estudo na Faculdade Teológica Bethesda do pastor César Cavalcante. Meu abraço, meu amigo, Deus abençoe. Então, não é porque a pessoa é teólogo, tem que ser teólogo para falar bonito, não é isso. Palavras bonitas, palavras de carinho, palavras de vida. Para onde iremos? Nós. Só tu tens palavra de vida eterna. Então essas palavras que tem que sair da tua boca. É isso que eu estou falando, que tem que mudar o linguajar. Você está entendendo? Então, despida, ou seja, despojai-vos, né, da ira, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, de tudo que é da velha natureza. Temos que ser agora diferença. Como os filhos de Deus, precisamos nos revestir de vestes nova, claro, nova natureza, novas atitudes. Você tem que se revestir de novas atitudes, eu tenho que me revestir de novas atitudes, porque agora nós somos filhos de Deus. Nós devemos agora anunciar ao mundo a bondade de Deus, dizer: Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele pode e Ele quer te salvar. Mas não esquecemos, da mesma forma que Deus é bom, Ele também é justo. Então, Deus não tolera a injustiça, não tolera o pecado, não tolera o engano, né? A mentira, a fofoca. Deus é bom, Deus é amor, glória a Deus por isso. Mas Ele é justo, Ele não é menos poderoso do que justo. Ele é igual, tanto em justiça como em poder. Então, meu irmão, eu e você temos que fazer a diferença, porque agora nós já vestimos, né, já vestimos as vestes novas, foi trocadas as nossas vestes. As minhas atitudes têm que ser diferentes. Eu tenho que anunciar ao mundo, o mundo tem que ver a benignidade de Deus na minha vida, na sua vida, porque Deus é bom, e para que as pessoas saibam que Ele é bom, nós como filhos deles, nós temos que ser diferente, fazer a diferença. Vivemos nesse mundo, mas não podemos nos conformar com a sua maneira de viver e pensar, está entendendo? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais vossos corpos em sacrifício vivos, santo e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Nós temos que nos apresentarmos a Deus em santidade. Precisamos de santidade, pois sem ela jamais podemos agradar ao Senhor e nem vê-lo. O crente precisa de santidade, infelizmente, dentro das igrejas. O que mais está acontecendo é pessoas dentro da igreja dando mau testemunho, mau exemplo, na prostituição, no pecado, na mentira, nas porfias da vida, né? Ou seja, temos que tomar uma atitude diferente. Precisamos de santidade, porque nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo, né? Nós precisamos nos revestir de santidade, porque só revestindo de santidade é que nós podemos ver o Senhor. Sem santidade, meu irmão, ninguém vê o Senhor nunca. Não agradamos e nem o vemos. Essa é a realidade. Precisamos de santidade. Por quê? Porque nós precisamos? Precisamos de santidade, pois sem ela jamais podemos agradar ao Senhor e nem vê-lo. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Meu irmão, sem santidade, ninguém agrada ao Senhor. Essa é a palavra-chave. Quem não se santifica, não agrada a Deus. E só existem dois caminhos. Jesus, que leva a salvação eterna, e o outro caminho, que é a perdição, que é o caminho do diabo, onde leva a condenação eterna. Tem gente aí que diz que o ímpio passa a eternidade no inferno. Eu quero te esclarecer agora, meu irmão. O ímpio não vai passar a eternidade no inferno. O ímpio ficará na eternidade no inferno, porque a eternidade não passa. Você está entendendo? Se passasse, estava tudo correto. Mas a eternidade não passa. Nós iremos ficar ou viver na eternidade com Cristo. E quem não o recebeu como seu Salvador, viverá a eternidade, né, longe da presença de Deus, dentro do lago de enxofre, de fogo, onde lá habita a ira de Deus, perturbando todos que ali estiverem. Segundo subtópico, sede benigno. O que é a benignidade?
A benignidade é um antídoto, um escudo contra as porfias. Então, o que é benignidade? É um antídoto, é um remédio que, tipo, você tomou um veneno, então você precisa de um remédio para cortar aquele veneno. Então, a benignidade é um antídoto, é contra o veneno. Ele também é um escudo contra as porfias, né? Contra aí as discussões, contra as disputas sem necessidade nenhuma, contra as lutas. Então, a benignidade é para isso. Você tem esse aspecto do fruto na tua vida, meu irmão? Meus parabéns, continue assim. Então, só para nós não nos esquecer, precisamos da benignidade, porque ela nos defende, né, das porfias, ela arranca, ela corta o mal pela raiz, ela é o remédio, o antídoto, que corta esse veneno das porfias, das mentiras, das desavenças. Quando tornamos-nos benignos? Quando que nós tornamos benigno? É quando eu, sei lá, compro um livro de autoajuda e vou lá estudar? Será que é isso? Não. É quando fomos perdoados por Jesus. Quando ele morreu na cruz do Calvário, foi para que eu e você alcancemos o perdão dele. Quando eu recebo a Cristo, Romanos 10:10, depois você lê na sua casa. Quando eu recebo a Cristo como o único e suficiente Salvador, com a boca se crê, com o coração se crê e com a boca se confessa, né? Que Jesus é o nosso Salvador. Está lá em Romanos 10:10. Então, quando eu aceito Jesus, meus pecados é perdoado. Aí eu me torno uma pessoa benigna, porque essa benignidade que nós estamos estudando faz parte de um dos aspectos do fruto do Espírito. E esse fruto ele vai sendo aperfeiçoado. E quando também somos justificados por Cristo. Então, me torno benigno, me torno uma pessoa bondosa, quando eu sou perdoado por Jesus e quando eu sou por ele também justificado. Olha só o que diz aqui. Por isso precisamos também conceder o perdão àqueles que nos ofendem e nos magoam. Então você alcançou o perdão de Cristo, você foi justificado, você é uma pessoa bondosa, porque agora o aspecto do fruto do Espírito habita em você, então agora você precisa também conceder o perdão, meu irmão, para aqueles que te ofenderam, para aquele que traiu a sua confiança, para aquele que traiu você, para aquele que talvez traiu, talvez você nunca imaginasse que ele ia te traiu, então agora você precisa. Aquele que errou feio com você, você precisa agora liberar o perdão para ele. É fácil, meu irmão? Não, não é fácil, mas você precisa, eu preciso, nós precisamos liberar esse perdão, porque nós já fomos transformados. E perdoando-nos as nossas dívidas, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 12, 14 e 15. Subtópico 3. Imitando a conduta de Paulo. Vamos lá, a vida de Paulo. Como líder, era um exemplo para os crentes de Corinto. Então, Paulo, como líder, ele era excepcional. Sua maneira de viver era tão santa que ele desafiou, olha só, ele desafiou os cristãos, aos crentes, né, de Corinto, a serem seus imitadores. Será que eu posso desafiar alguém e dizer, olha, seja meu imitador como eu sou de Cristo? Será que você, meu irmão que está me ouvindo, pode desafiar alguém que está começando agora na fé e dizer, meu irmão, pode fazer o que eu faço, o que eu digo, porque eu sou imitador de Cristo? Tem pessoas que dizem, tem líder que diz assim, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Está errado, meu irmão. Eu tenho que viver o que eu prego e pregar o que vivo. Então, se eu dizer, faça isso, porque isso eu faço, porque eu fiz, porque eu faço, porque eu aprendi com Cristo, então vocês têm que também ser exemplo. Eu devo ser exemplo. Paulo diz, pode fazer o que eu faço, porque eu garanto que o que eu faço é de Cristo. Então, nós devemos ser exemplo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Será que eu sou imitador de Cristo a ponto de eu pedir para alguém me imitar? Porque o que eu faço, Cristo aprova? Só o que você faz, Cristo aprova? Será que outras pessoas podem seguir o teu exemplo, meu irmão, minha irmã, meu amigo? Será? Pensa direitinho. Sua família, seus amigos e seus irmãos em Cristo podem imitar seus atos e suas ações? Ser cristão é ser semelhante a Cristo, meu amigo. Será que minha família pode imitar as minhas ações? Será que o meu amigo, os meus irmãos da igreja podem imitar as minhas ações? Podem imitar as suas ações? Não se esqueçam
que ser cristão é ser semelhante a Cristo. Cristo carregou a cruz, né, e morreu lá na cruz, deu sua vida lá na cruz por mim e por você. Então, a recomendação dele é: pega a sua cruz e anda. Então, nós temos que imitar ele. Mas está difícil. É difícil mesmo, mas em meio à dificuldade o Senhor ele nos dá escape. Então nós devemos dar bom testemunho, seja por ações, por obras, por palavras, tá entendendo? Então eu tenho como dever, porque sou cristão, dar bom testemunho para que as pessoas olhem para mim e digam: eu vejo Deus na vida daquele pastor, daquele irmão, daquela irmã, eu vejo Deus. Então eu quero ser um crente igual aquele ali, eu quero ser um crente igual fulano, porque fulano dá bom exemplo. Eu quero também ser pessoas referenciais na minha sociedade, na minha rua, no meu bairro, na minha escola, seja lá onde você estiver. Jesus tinha vida social, olha só. Jesus, meu irmão, ele tinha vida social normal. Ele ia em casamento, ele ia em jantar, ele tinha amigos, né? Qual o problema de você ter uma vida social? Só que Jesus, ele não se deixou seduzir pelas coisas desse mundo. Você não precisa deixar de ir numa festa dos seus amigos, né, do seu irmão. Você não precisa deixar de ir no aniversário, no casamento. Você não precisa recusar convite para jantar. Você não precisa se isolar dos seus amigos. Pelo contrário, você tem que ter uma vida social normal. Porém, não se deixar levar e nem se seduzir pelas coisas do mundo, tá? É isso aí. Mas não tem nada a ver. Hoje tudo virou moda, né? Só que o evangelho não virou moda não, tá? É regra, é padrão de vida. O evangelho é padrão de vida. E o padrão de vida é: arrependei-vos e crê no evangelho. Arrepender o quê? Deixar de fazer aquilo que fazia e seguir em frente, olhando para cima, que o nosso alvo está em Cristo. Então, eu não preciso deixar: eu gosto de ir numa praia, não posso ir porque eu sou crente. Não, você pode ir na praia sim, agora você não vai cobiçar aqui, né? As mulheradas que estão lá. Isso aí, é isso que a gente não tem que fazer. É cobiçar o que não é nosso. Você está entendendo? Mas eu não posso ir numa praia como pastor? Posso e devo. Eu não vou porque eu, particularmente, não vejo muito graça em praia. Eu, particularmente, tá? Eu não vou em praia, mas não é porque é pecado, não. Eu vou em cinema, gosto de cinema, né? Num pátio, não tem problema nenhum. Quem gosta de ir no campo, no estádio de futebol, assistir, vai lá assistir. Agora, desde que você não se envolva com as coisas de lá, não vá sair quebrando todo mundo na porrada. Você está entendendo? Faça a diferença. Você está entendendo? Você tem que ter vida social, você é ser humano. Agora, não podemos nos deixar seduzir pelas coisas desse mundo. E nós chegamos aqui ao final desta aula. A conclusão diz assim: se realmente desejamos expressar um cristianismo vivo e autêntico, precisamos excluir do nosso meio as porfias, pois são obras da carne e maculam o corpo de Cristo. Precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que, com sua benignidade, atraía as pessoas para se reconciliarem com Deus. Então, meu irmão, se realmente nós desejarmos ser diferente, nós temos que permitir que o Espírito Santo habite em nós e desenvolva o aspecto do fruto, né? Para que você possa ser diferente. Então, Jesus atraía as pessoas a Ele, com a bondade dEle, com as palavras dóceis. Então, as pessoas também têm que ser... nós temos que tratar as pessoas também da mesma forma que Jesus as atratou, para que elas se acheguem a Deus. Tem pessoas que não gostam de estar com crente, porque crente é chato, não sei o quê, e tem uns que é chato mesmo. Então nós temos que ter palavras dóceis, atrair as pessoas com o amor de Cristo. Meu irmão, se essa aula foi bênção para você, e se você ainda não é inscrito neste canal, peço a você, se inscreva, dê o seu like lá, comente, faça seu comentário. Qualquer dúvida, abaixo do vídeo tem meu WhatsApp, você pode me chamar, nós conversaremos. Eu sou muito grato a Deus que esse simples trabalho que eu estou fazendo tem abençoado a vida de muitas pessoas, né? Pessoas em diversos lugares do Brasil. Vai aí um salve para Marcos Vinícius, que está fazendo a obra missionária aí no sertão da Paraíba. Deus abençoe, né? A gente tem falado aí pelo WhatsApp. Então, meu irmão, se esse trabalho está sendo uma bênção para você, eu te peço que você compartilhe com os teus amigos, teus irmãos, né? Para que o evangelho chegue a outras pessoas. Tenho muito testemunho de muitas pessoas. Dentista, vai um abraço aí pro dentista da minha esposa. Você sabe que é com você que eu estou falando. Está sendo uma bênção na vida dele. Ele está querendo voltar para Cristo através desse trabalho. Então, isso não tem preço, meu irmão. Se você quer me ajudar, me ajude então, divulgando esse trabalho. Baixe esse slide, faça uso dele, né? Você que é professor da escola bíblica, e desfrute
do que Deus tem para você. Eu quero agradecer aos inscritos, quero agradecer familiares, quero agradecer a todos que com carinho têm me assistido e me acompanhado aí no YouTube. Deus abençoe no nome santo do Senhor Jesus.